Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia você que é ouvinte da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade é só sucesso. Comecemos nosso programa ouvindo a palavra de Deus, caçando nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs amados no Senhor Jesus, nós celebramos hoje a festa dos santos protomártires do Brasil, os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. A 14 de outubro de 2017, o Papa Francisco levou à honra dos altares 30 mártires brasileiros mortos em 1645, perto de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, por holandeses calvinistas que ocupavam à época parte do nordeste de nosso país. O primeiro massacre aconteceu em Cunhaú, ocorrido a 16 de julho daquele ano, e é considerado um dos mais trágicos da história do Brasil. Em 1645, o estado do Rio Grande do Norte, um estado católico, era dominado pelos holandeses calvinistas protestantes. Jacob Rabi, um alemão, Jacob Rabi, melhor dizendo, um alemão a serviço do governo holandês, chegou ao engenho no dia 15 de julho daquele ano. No dia seguinte, como de costume, os fiéis se reuniram para celebrar a Eucaristia e foram à missa na igreja de Nossa Senhora das Candeias. O pároco, o padre André de Soveral, começou a cerimônia da Santa Missa. Depois do momento da elevação do corpo e sangue de Cristo, as portas da capela foram fechadas, dando-se início à violência ordenada por Jacob. Pouco tempo depois, houve o massacre de Uruaçu, a 3 de outubro de 1645, 3 meses depois do ocorrido em Cunhaú. Também o massacre ocorreu a mando de Jacob Rabi.
Dizem os cronistas que logo após o primeiro massacre, o medo se espalhou pela capitania. Receosa, a população tinha medo que novos ataques acontecessem. Segundo a história, neste segundo massacre, depois da elevação da Sagrada Hóstia, Eucaristia, fecharam as portas da igreja e os fiéis foram mortos ferozmente. As vítimas tiveram as línguas arrancadas para que não fossem rezadas as orações católicas. Além disso, tiveram braços e pernas decepados. Crianças foram partidas ao meio e degoladas. O celebrante da missa, Padre Ambrósio Francisco Ferro, foi muito torturado. E o camponês, Mateus Moreira, teve o coração arrancado e ainda vivo exclamou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Esses mártires foram beatificados na Praça de São Pedro, no Vaticano, a 5 de março do ano 2000, no ano santo do Grande Jubileu, com cerimônia presidida por São João Paulo II, e foram canonizados a 14 de outubro do ano 2017 pelo Santo Padre o Papa Francisco. Terrivelmente massacrados por se recusar a negar a fé católica, ao menos os 2 eram sacerdotes: Padre André Soveral, nascido na província de São Vicente, e Padre Antônio Francisco Ferro, português de origem. Os relatos da época narram as horríveis e espantosas torturas que foram submetidos esses heróis da fé, que foram mártires da Eucaristia. As palavras que São Mateus Moreira profere, tendo o coração arrancado vivo antes de morrer, "Louvado seja o Santíssimo Sacramento", nos dão a chave do martírio desses nossos antepassados na fé, filho da única igreja, verdadeira igreja de Jesus Cristo, por ele fundada. Qual é a causa de tanto ódio? Os protestantes, desde Lutero, Calvino, aboliram o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia, e assim suprimiram a Santa Missa, a renovação incruenta do sacrifício de Jesus, o diviníssimo tesouro que Jesus nos legou como herança na última ceia, substituindo o Santíssimo Sacramento por um encontro, uma ceia simbólica, onde eles celebram a palavra. Os protomártires do Brasil morreram pela Eucaristia, como tantos santos da Igreja. Lembremos-nos, por exemplo, de São Tarcísio, aquele adolescente que levava a Eucaristia para os presos que sabiam que iam morrer. No caminho foi interceptado por outros jovens que perguntavam o que traziam consigo. E, não respondendo, foi torturado, apedrejado, mas mesmo morto não abriu os braços, até que, segundo a tradição, um jovem centurião tomou o seu corpo e levou até o Papa. Segundo a tradição, esse jovem centurião chamava-se São Sebastião, o padroeiro de nossa cidade, arquidiocese. Lembremos-nos também dos antigos mártires da Bitínia, presos porque estavam celebrando a Eucaristia domingo, e de sua voz o protocônsul ouve-se a seguinte frase: "Sine Dominico non possumus", ou seja, sem o domínico, isso é, sem a Eucaristia dominical não podemos viver. Lembremos do cardeal Vantuan, que recebia, de vez em quando, um pouco de remédio, que no final era vinho. Colocava 3 gotas de vinho na palma da mão e com um pedaço de pão celebrava a Eucaristia. Lembremos ainda em nossos dias de tantos cristãos que, celebrando a Eucaristia na clandestinidade, arriscam a própria vida. Ora, meus irmãos, um dos primeiros sinais do abandono da fé é a falta de piedade eucarística. De fato, meus irmãos, nenhum católico ou mesmo um protestante inteligente, se for sincero, pode afirmar que adoramos as imagens dos santos. Se alguém afirmar isso, ou será por ignorância ou por má fé. Mas em contrapartida, qualquer bom católico ou bem informado protestante sabe que nós adoramos o Santíssimo Sacramento,
que diante de uma procissão eucarística ou na hora da consagração, se possível, dobramos sim os joelhos, porque sabemos que ali está o Senhor Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade. O termômetro para uma fé autêntica e verdadeira piedade é a piedade eucarística. No fundo, o que mais incomoda os protestantes é o culto eucarístico. Nossa adoração à Eucaristia, o que eles não têm, porque romperam com o sacerdócio, desde Lutero, Calvino e seus seguidores. Nossos mártires de hoje, os protomártires do Brasil, nos lembram há 374 anos o zelo, a piedade que devemos ter para com o diviníssimo sacramento, para com o Senhor que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Ora, toda essa riqueza foi deitada a perder pelos protestantes que renunciaram ao sacerdócio e à Eucaristia. São nossos irmãos, amemos-nos e os respeitemos, mas amemos mais ainda a Eucaristia e o sacerdócio. A todos, pela intenção dos mártires de Cunhaú e Uraçu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora é com você, meu irmão querido Padre Marcelo, e até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. E lembro que amanhã às 10 horas da manhã haverá bênção dos animais lá na Praça do Sol da Paz e muitas outras igrejas. E às 6h30 da noite o trânsito de São Francisco. Até amanhã, amados irmãos, e viva os mártires de Uruaçu e Cunhaú. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jordão, Deus é 10.